A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. É isso que nós fazemos todos os dias. Nós sentamos aqui com a Palavra de Deus, meditamos em um capítulo, lemos, compreendemos, aplicamos para as nossas vidas e saímos mais fortalecidos. Porque essa é a intenção da Palavra do Senhor, né? Nos alimentar, nos fortalecer com a verdade de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos para o Salmo de número 116, um salmo usado pelos judeus para ser cantado após a refeição da Páscoa. E esse salmo de 19 versículos vai falar conosco a respeito de gratidão. O salmista aqui, ele vai revelar para nós que ele estava extremamente aflito, se sentindo realmente derrotado e com sérios problemas, mas que quando ele clamou o Senhor respondeu e trouxe o livramento que ele tanto havia pedido. Então, vamos começar a leitura? E que Deus, em nome de Jesus, fale com você e você seja muito abençoado com este salmo. Muito bem. Salmo 116, versículo 1 diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os meus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Pausa aqui nesses primeiros dois versículos. Então, o salmo afirma uma verdade no presente. Ele diz, eu amo o Senhor. Ele vai falar com o verbo no passado de que o Senhor o ouviu, de que o Senhor inclinou os seus ouvidos, e aí ele vai falar sobre o futuro. Eu vou invocar ele por toda a minha vida. Eu acho que é interessante nós meditarmos esse início do salmo, em que o salmista nos mostra aqui como que uma vida no Senhor, né? O presente refletindo o passado e projetando o futuro, né? E tudo que permeia esses três verbos, nessas três condições, fala do temor e do amor pelo Senhor, do desejo de estar na presença do Senhor e de contar com a proteção dele, né? Do amor que sentimos por ele, que o salmista sente por ele, porque vê o Senhor guardando e protegendo ele. Mas não é porque ele estava na presença do Senhor, ou clamando ao Senhor, ou amando o Senhor, que não tinha lutas. Agora ele vai contar para a gente o que é que ele estava passando. Versículo 3. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Olha só, não estava passando por um momento fácil esse salmista, né, gente? Ele conta pra gente que as cordas da morte o envolveram, né? Ele sentia não apenas aquilo, a angústia o cercando, mas principalmente a tristeza e a aflição dominando o coração dele. E só quem já passou por uma situação dessa, de se sentir aflito a ponto de sentir como se estivesse cercado, né, atolado até o pescoço, sabe o que esse salmista estava sentindo. Versículo 4. O que foi que ele fez? Olha o versículo 4. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. E aí, ele vai completar no versículo 5. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Pausa aqui um pouquinho. Então, nesses versículos nós vemos o salmista clamando ao Senhor diante da dificuldade e o Senhor trazendo livramento. Como é que ele estava? Ele já estava quase que sem forças. E aqui a palavra simples, que aparece no versículo 6 da nova versão internacional, que é a que eu estou lendo, o simples aqui fala a quem falta sabedoria, aqueles que não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Falta ali entendimento. O Senhor protege estes. Quando? Quando eles clamam ao Senhor, quando eles pedem o livramento, quando eles buscam o Deus Todo-Poderoso. E quando no versículo 6 diz que ele estava sem forças, ele finaliza dizendo que o Senhor o salvou. Versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ou seja, ele estava abatido, a sua alma estava angustiada, os seus sentimentos estavam perturbados, ele estava fisicamente sem forças, sentindo que como que a morte, né, os laços de morte estavam assim o envolvendo, mas agora, porque Deus havia trazido a resposta da oração, a sua alma podia ter paz. Versículo 8. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então o salmista está glorificando a Deus, porque se antes ele estava para morrer, agora ele tem vida. E o que é que ele vai fazer nesta vida?
né? Aqui diz, versículo 9, para que ele pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então, o salmista já começa a mostrar para nós que ele desejava a vida não apenas pela vida, né? Não apenas pelo amor às coisas desta terra, das pessoas queridas, mas também porque ele queria continuar temendo o Senhor e andando na presença de Deus, fazendo as coisas à moda do Senhor. O versículo 10 diz, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Algumas observações. Este versículo 10, eu criei, ainda que tenha dito, ou eu criei, por isso falei, ele é mencionado, ele é citado por Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Se você gosta dessas referências na própria Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala lá, ele diz assim no versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Bom, a boca fala do que está cheio o coração, né, queridos? Aquilo que a gente crê, a gente fala mesmo, né? Às vezes a gente depois pensa, poxa, não devia ter falado, mas aí já falou. E aqui, no versículo 10 e no versículo 11, o salmista vai dizer, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Então, mesmo que ele tenha dito, eu estou aflito, eu estou com medo, eu estou em pânico, ele estava crendo. Muitas vezes nós fazemos isso, né? O nosso coração está cheio de fé, mas saem umas palavras pela nossa boca que não deveriam, né? A gente deveria dizer diferente, a gente deveria dizer palavras de fé. E ele disse, eu acreditei, né? Eu criei, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Ou em pânico, eu disse, ninguém merece confiança, né? Ele estava em pânico, ele estava apertado, ele estava oprimido. E ele disse, ninguém merece confiança. Obviamente que ele sabe, e eu e você sabemos também, que o nosso Deus é digno de confiança. Ainda que muitas vezes o mar pareça agitado e tudo pareça ao contrário, né? O Senhor, ele está no controle e ele é digno de confiança. Agora o versículo 12 mostra um coração grato. E não tem coisa melhor, mais linda do que um coração agradecido. Olha o que o salmista diz. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Queridos, eu penso que a resposta imediata é, não temos como retribuir ao Senhor por toda a bondade que ele tem dado para nós. Mas o próprio salmista vai dizer o que ele vai fazer. Porque embora seja impossível retribuir ao Senhor tudo o que ele tem feito por nós, nós podemos de alguma maneira fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Porque o Senhor vai nos ensinar na sua palavra que aquele que ama, cumpre os seus mandamentos. Aquele que ama o Senhor busca fazer as coisas à moda de Deus. É isso que ele fala lá em João. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, nós vemos Paulo falando sobre o que ele fazia, né? O versículo 9 vai falar assim, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Paulo, ele era um fazedor de tendas. Paulo, ele não era um trabalhador de tempo integral na obra. Ele não apenas pregava o evangelho, mas ele ia trabalhando, ganhando o seu salário e assim continuando a obra. Obviamente, né? Não vamos afirmar categoricamente que ele nunca usou nenhuma das ofertas que eram dadas para o ministério para que ele pudesse se locomover, se alimentar de um lugar para o outro. Mas esse texto vai mostrar que Paulo, ele chama os irmãos de Tessalônica para, vamos dizer assim, concordar com ele. Ele fala, vocês se recordam o quanto eu trabalhei, não somente para pregar o evangelho, como também labutando dia e noite para não viver à custa de vocês, né? Paulo não queria ser pesado. Então, uma das maneiras de nós retribuirmos aquilo que não pode ser retribuído é pregarmos o evangelho, é fazermos o bem, é entregarmos as nossas vidas ao Senhor, cuidarmos da nossa família, não é verdade? Nossa família é nosso primeiro ministério, sermos bons esposos, boas esposas, bons filhos, né? Buscarmos agradar ao Senhor através das nossas atitudes, dentro da nossa casa principalmente. E aqui então o salmista vai começar a falar sobre o que ele vai fazer. Versículo 13, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo.
Eu acho que eu vou parar aqui antes de ir para o próximo versículo. Então ele vai dizer aqui que na presença do Senhor, na presença das pessoas, né, na presença de todo o seu povo, ele vai invocar o nome do Senhor. Lembremos que o cálice da salvação, a gente está falando aqui num contexto de Antigo Testamento. Quando a gente fala de cálice da salvação, para nós é muito mais fácil, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, né? As boas novas já foram reveladas a nós através de Jesus, da ressurreição. Então, para nós falar de salvação é fácil. Mas aqui a gente está falando num contexto de Antigo Testamento. Então, quando o salmista está dizendo que vai erguer o cálice da salvação, ele está falando da salvação do livramento. Ele está falando da mão estendida do Senhor ao livrar de um perigo, né? Então, esse cálice da salvação é a alegria de ser salvo por Deus, né? A alegria de ser tirado pela mão forte do Senhor de um perigo, de uma batalha, de uma luta, de uma enfermidade, né? Festejar diante do Senhor. E ele fala de cumprir os seus votos, né? Os votos poderiam ser tanto votos feitos verbalmente, votos feitos de maneira escrita. Um voto poderia significar muitas coisas, mas também poderia significar fazer aquilo que Deus havia ensinado, os sacrifícios, os holocaustos, né? Entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, né? Aquilo que lhe agrada, certo? Vamos continuar? Versículo 15. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Ou, me deixa ler a outra versão, que é a revista atualizada, diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu acho que eu quero fazer uma paradinha nesse versículo, pessoal. Porque quando a gente lê a nova versão internacional, fala, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Eu não sei se dá para você uma impressão errada de que, puxa, Deus fica triste e esse pesar é como se fosse uma tristeza humana. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, para o Senhor, a gente tem que lembrar, eu acho que de Paulo. Acho que Paulo é uma excelente referência, né? Paulo vai falar assim lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele fala assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo queria dizer que enquanto ele estivesse na terra, ele ia viver como Cristo viveria se estivesse no lugar dele, ele seria um embaixador de Cristo onde quer que ele fosse, mas morrer é lucro por quê? Poxa, Paulo não amava essa vida? Com certeza Paulo amava os seus irmãos de ministério, as vidas que ele pastoreava, né? Timóteo, com certeza Paulo os amava, mas acima de todas as coisas, Paulo amava a Deus. Portanto, morrer é lucro, porque ele sabia para onde ele ia. E eu penso que esse deve ser o sentimento do coração de todo aquele que crê em Deus. Embora para nós seres humanos, né, a morte ela seja uma separação muito triste, né? Ficar longe momentaneamente das pessoas que nós amamos é muito triste. Por outro lado, nós sabemos que a morte daqueles que estão em Cristo vamos dizer assim, eu costumava ouvir isso na igreja que eu frequentava e eu achava isso muito interessante. É uma promoção, né? Aquele que morre vai para Deus. E eu acho que não tem coisa melhor do que estar na presença do nosso Senhor e Salvador. Portanto, escutar Paulo falando, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, faz muito sentido quando você entende que a sua vida aqui é momentânea. Que você vai para junto do Pai e vai estar na presença do Altíssimo e você vai ver no total, aquilo que você vê em parte hoje, né? Você vai vê-lo face a face. Então, o Senhor, ele vê com pesar, porque a morte dos seus fiéis para o Senhor não é desprezível, é preciosa, né? A morte dos seus santos é preciosa, né? A palavra diz lá em Hebreus 9, 27, que cabe ao homem viver e morrer uma única vez. Então, ele não vai reencarnar e voltar e pagar. Não, ele vai morrer e viver uma única vez, né? Viver e morrer uma única vez. E depois disso é o juízo. Então, o Senhor vê com pesar, mas não no sentido de tristeza, como se Deus não tivesse controle. Não é isso, meus irmãos. É mais no sentido de preciosa, e nesse sentido eu acho que a revista atualizada tem uma tradução mais exata, né? É preciosa a morte dos seus justos. Eles vivem aqui, vivem com Deus. E quando morrem, vão para a presença do Pai, né? A vida de um justo vale muito para o Senhor. E por isso que nós amamos os justos do Senhor, mas a gente não se apega neles, porque se morreram em Cristo, não é um adeus, é um até logo. Um dia nos encontraremos com o nosso Salvador e nos encontraremos também com todos aqueles que partiram em Cristo. E isso é uma grande esperança para o meu coração. Versículo de número 16. Senhor, sou teu servo,
Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. E esse aleluia aqui nós sabemos que é traduzido como louvai ao Senhor ou louvem ao Senhor. E o salmista então termina o salmo falando para a gente que ele vai buscar ser fiel ao Senhor. Embora ele seja categórico em dizer que não há nada que ele possa fazer para retribuir a bondade com a qual o Senhor o abençoou, ele vai fazer a parte dele, louvando o Senhor, pagando os seus votos, cumprindo na casa de Deus aquilo que precisa ser cumprido e principalmente, né, queridos, andando com o Senhor, erguendo o cálice da salvação. A gente não está falando de uma pessoa que recebeu uma bênção e foi embora. A gente não está falando de alguém que procurou a presença de Deus quando precisava e quando recebeu a resposta, simplesmente abandonou o Senhor. Ao contrário, nós estamos falando de alguém que volta ao Senhor e publicamente manifesta sua gratidão e diz, como nós vimos logo no primeiro versículo, e a gente termina essa meditação com esse versículo. Logo no primeiro versículo, aliás, no versículo número 2, ele fala, eu vou invocá-lo durante toda a minha vida. E eu gostaria que eu e você pudéssemos tomar esse salmo como uma verdade para nós. Quer estejamos ainda passando por um momento de luta e clamando ao Senhor por uma resposta, que continuemos firmes. Apesar de nos sentir, talvez como o salmista diz, sufocados, com os laços de morte se envolvendo, com uma angústia no peito, com uma tristeza, ou sentindo, como a gente viu aqui, né, com as pernas já sem forças, né? Versículo 6, quando fala, quando eu já estava sem forças. Caso você esteja assim, continua firme. Continua se apoiando em Deus. Continua clamando, Senhor, salva-me. Deus, entra com a tua provisão. Senhor, mostra a direção, porque o Senhor tem a direção que eu não tenho. E caso você esteja já como salmista, feliz da vida porque o Senhor respondeu ao seu pedido, cumpra os teus votos, adore o Senhor publicamente, na casa de Deus, louve o Senhor, né? E caminhe com Ele, vamos caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. E eu volto amanhã para nós meditarmos no Salmo 117, que é um salmo de 2 versículos, queridos. Bem pouquinho. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus.